Decepções. Quem nunca sofreu decepções na amizade, no relacionamento? E hoje o assunto é esse. E se eu pudesse dar um texto, eu daria Portas Abertas. Esse é o texto e você vai entender por quê. E eu espero mesmo que essa palavra possa edificar a sua vida. Isso foi um ensinamento que o Espírito Santo me trouxe para minha vida, porque eu já tive muitas decepções na minha vida, com amigos, amigas, né, pessoas próximas na minha vida. Eu sempre tive mais amigas do que amigos, né, porque depois que a gente é casada, a gente não tem mais amigos, a gente tem amigas. Então, eu sempre tive muitas decepções na minha vida. Então, aqui vai uma coisa que o Espírito Santo foi me ensinando e eu espero que esse ensinamento dele sirva para a sua vida também, em nome de Jesus. Eu declaro isso para você, que você sai aqui desse vídeo cheia, madura e curada, principalmente curada. E se você recebeu essa mensagem, depois você deixa lá nos comentários, eu recebo, eu sou curada, eu vou ser curada em nome de Jesus. E curte esse vídeo aqui para que seja entregue para mais pessoas e manda para aquela amiga também que está precisando ser curada nessa área emocional. E precisamos sim, mulheres, sermos curadas o quanto antes. Decepção. Por que a gente sofre decepções, né? Talvez porque a gente coloca expectativas demais onde não é para colocar. A nossa expectativa tem que estar no Senhor e não em pessoas. A gente não tem que imaginar, né? Quantas das vezes a gente não imaginou a pessoa perfeita, às vezes dentro da nossa casa, com o nosso marido, né? Ou com os nossos filhos. Nós queremos coisas que nem a gente faz para a vida deles. Mas hoje o assunto vai ir para um outro lado. Ele vai falar um pouco mais sobre amizades. E claro que tem a ver com relacionamentos também, mas mais amizade. Quantas de nós, quantas mulheres eu converso e a pessoa me diz, a mulher me diz assim: ah, eu já fui muito decepcionada, por isso que eu sou fechada, por isso que eu não gosto de amizades novas, por isso que eu vivo de cara feia, né? E a pessoa fica assim, nesse contexto, não deixa as novas amizades chegar, porque um dia foi machucada, um dia foi magoada, e carrega esse fardo aqui nas costas anos e anos. Só que tá na hora de você soltar esse fardo, tá na hora de você ser curada nessa área. Tá na hora de você ser amadurecida. Eu declaro isso para sua vida. E como isso acontece, né? Acontece muito com amizades. A gente não consegue deixar as pessoas irem. E as nossas portas precisam estar abertas. Como assim? As portas estarem abertas. Eu queria ler uma passagem que fala muito comigo em relação a isso. Deixar as pessoas irem. Precisamos aprender a deixar as pessoas irem, porque se você crê que o Senhor tem um tempo para cada coisa, então você também crê que o Senhor vai sim colocar pessoas na sua vida para serem suas amigas, mas vai sim colocar pessoas na sua vida para que você seja o canal na vida dessa pessoa. E não automaticamente essa pessoa vai ser sua amiga. E como que eu aprendi isso? Eu achava que todo mundo, eu pegava assim um copinho, né? E como uma salada de fruta, eu ia jogando todo mundo ali dentro. E achava que todo mundo ali ia ser minha amiga. Mas não, não é assim. A nossa vida precisa ser conduzida pelo Senhor, primeiramente. Né? Nós precisamos ser conduzidas por Ele. Se nós somos conduzidas pelo Senhor, nós entendemos que o Senhor tem um propósito para cada coisa. Então, tem pessoas que vão permanecer, mas tem pessoas que vão ir e tá tudo bem. Hoje eu queria deixar essa palavra para você, como eu aprendi com essa mulher. Essa mulher me inspirou a deixar as pessoas irem e nós precisamos fazer isso o quanto antes.
eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ruth. Ruth, eu não vou ler toda, mas eu vou ler aqui uma passagem, uma partezinha que é muito importante, tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Ruth 1:8 diz assim: Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram, que aqui são os maridos e o sogro delas, e comigo. No 9, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E aí a gente conhece a história, quem não conhece, eu te convido a ler. A gente conhece a história, né? Que Ruth vai com a sua sogra. O que que eu quero dizer? O que que eu quero trazer isso para o nosso tema de hoje? Para a nossa conversa de hoje, para o nosso dia a dia. Noemi, ela não prendeu as noras quando ela poderia ter prendido. Ela não foi um fardo na vida das noras. Por isso que as noras tinham Noemi como mãe. E aqui mais à frente você vê que Noemi lutou para que elas fossem mesmo para a casa dos seus pais. Porque Noemi havia perdido marido e os 2 filhos, que era marido das 2 noras dela. Então, a dor de Noemi era muito grande, mas mesmo Noemi sentindo essa dor, Noemi não prendeu ninguém a ela. Noemi deixou as portas abertas. E quando a gente deixa as portas abertas na nossa vida, não fica prendendo as pessoas, porque nós, como seres humanos, nós temos, como mulheres também, nós temos esse defeito de prender as pessoas. Quantas vezes eu tô sendo sincera aqui pra você? E aqui é um papo de amiga. Então, eu vou ser sincera. Quantas vezes eu não prendi pessoas a mim? E aquilo me machucava. Era como se você colocasse um espinho na sua mão, uma rosa cheia de espinho, você fosse apertando. Cada vez que você aperta mais, dói mais. E cada vez que você solta mais, a dor passa. E aí você deixa livre a pessoa querer estar na sua vida ou a pessoa simplesmente ir. Porque o Senhor, eu sempre falo isso, o Senhor tem um propósito quando Ele apresenta pessoas. Tem pessoas que a gente conhece e tem uma identificação tão grande, a gente fala, meu Deus, como pode eu conhecer essa pessoa? Parece que eu conheço há anos essa pessoa, que identificação é essa? Sim, é algo do céu, mas nem todo mundo vai ser assim. Porque você é canal de bênção na vida de outra pessoa. E às vezes a gente confunde. Tem pessoas que a gente só vai ajudar e tá tudo bem. Tem pessoas que só vão passar um tempo na nossa vida. E como mulheres, precisamos ser como Noemi. Nós precisamos deixar as pessoas irem. Precisamos ser maduras o suficiente como Noemi. Eu amo trazer a Bíblia para o meu dia a dia. Porque aqui eu aprendo com essas mulheres, eu aprendo com Jesus. Jesus andava com uma multidão. Tu imagina se Jesus pensasse que todos aqueles fossem amigos dele? Não. Quem sentava na mesa com Jesus eram os 12. Às vezes você não tem muitas amizades. E às vezes você até quer esse monte de amizade, mas você está esquecendo de dar valor para quem está com você. É uma amiga, cuida dessa amiga. É 2, é 3, cuida dessas amigas. Às vezes você tem amigas que nem enchem as mãos, mas são aquelas amigas que quando você precisa de uma oração, elas estão ali para orar. Quando o dia tá difícil, elas estão com você. São aquelas amigas que comem o arroz e feijão e comem também o salmão. São aquelas amigas, sabe, que quando você tem uma festa, você tem dinheiro para fazer uma festa, elas estão presentes, mas quando você só tem um bolinho para soprar uma vela, elas também estão presentes. Ano passado, eu tenho algumas amigas, poucas, amigas de verdade, poucas, mas
o Senhor me trouxe. No passado foi um ano muito difícil, né? 2025 foi um ano muito difícil financeiramente. Então a gente não conseguiu fazer uma festa para minha filha. Porém, no ano anterior, a gente fez uma festa para minha filha, porque foi a festa de 15 anos dela. E ali estava aquelas pessoas. E a mesma coisa no ano difícil, ali estavam aquelas amigas. As amigas de verdade, que é para ficar, permanecer, elas não vão olhar para o teu status, elas não vão olhar para tua casa, se ela tá toda decorada, se ela tá linda. Elas não vão olhar para sua roupa, elas vão olhar para o seu interior. Mas e com as outras pessoas? Deixa as pessoas irem. Não amaldiçoe as pessoas porque elas não fazem mais parte da sua vida. Noemi disse aqui, eu não estou inventando, não. Noemi disse que o Senhor faça com que vocês sejam felizes. Deseje felicidade para as pessoas que não estão, porque tem ciclos da nossa vida que tem pessoas que não vão aguentar passar conosco e tem pessoas que não é para passar. E o Senhor se encaminha disso, mas a gente quer segurar todo mundo, a gente quer colocar todo mundo dentro de casa, fechar a porta, trancar e jogar a chave fora. E não é assim. A amizade saudável não é assim. Se a amiga é do Senhor, se a amizade é do Senhor, ela permanece. Então hoje eu deixo para você, seja curada, mulher. Seja curada. Feche teus olhos aí aonde você está e fala, Senhor, eu preciso ser curada nessa área. Quantas vezes eu amaldiçoei aquela pessoa que um dia esteve comigo num dia feliz. O Senhor usou a vida daquela mulher para te ajudar. Vocês passaram um período juntos, mas a vida, o Senhor foi levando, tirando aquela pessoa da sua vida e você ficou com raiva dela. E você começou a falar mal dela para todo mundo e você não aceitou. E você começou a se colocar no lugar de vítima. Ai, mas ela me fez isso, ela me fez aquilo. Realmente tem pessoas que fazem isso, porque elas também foram machucadas, então elas machucam as próximas. Só que esse ciclo quebre em você, que você não dê continuidade a esse ciclo, que ele quebre na sua vida, para que você não machuque outras mulheres, para que você não permita que esse rancor, que esse ódio saia de você. Você, às vezes, a gente não pode fazer nada pela outra pessoa, ela tá machucada e ela sai machucando todo mundo, né? Mas se você tem oportunidade, converse com essa mulher. Se o Senhor te der, sim, autoridade, converse com ela. Mas como a gente vai conversar se a gente não é tratada primeiro? Que o Senhor te cure em relação a isso, que você pare de falar, comece a lançar palavras. Eu tenho pessoas que passaram na minha vida que eu fiquei tão triste, gente, uma época da minha vida que elas saíram, mas elas eram tão importantes naquela época e eu ficava, Senhor, eu ficava mesmo com Deus, eu ficava, Senhor, por que que as pessoas saíram? Ah, eu queria tanto aquela amizade, mas o Senhor lá atrás me mostrou, muitas delas você forçou essa amizade. Quantas vezes a gente não força a amizade? E outras simplesmente passaram e acabou aquele processo. Pode ser que lá na frente o Senhor te conecte de novo com essa mulher, mas como vai ser? Se você ficou com raiva, se você. Aí lá na frente você vai querer resolver coisa lá de trás, pronto, não tem mais como o Senhor te conectar com aquela mulher. Às vezes era um período da amizade que precisava estar longe, porque tem amigas que a gente fica meses, anos sem se ver, e é como se tivesse se visto todos os dias. Essas são as conexões do Senhor. Deixa a sua porta aberta, mulher. Hoje eu te convido a olhar para dentro de si, fazer essa análise dentro de você e falar: Espírito Santo, limpa o meu ser. Eu quero soltar, eu quero perdoar. Você abre assim, sabe? Aquilo que está te machucando, você abre, solta. Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma mulher madura, porque às vezes somos imaturas, muito imaturas em relação a isso, em relação a essa amizade. E olha, para a gente poder assumir isso é muito difícil, mas não é impossível. A gente fica, não, eu não errei, não, eu não fiz isso, mas sabe o que é isso? É imaturidade.
Nós nos colocamos no lugar de vítima e ali ficamos. A gente acha que a gente não faz mal para ninguém. Mas sim, do mesmo jeito que você aí está achando que aquela pessoa se distanciou, aquela pessoa também pode estar achando isso de você. Então entenda que Deus tem um tempo para cada coisa. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Então, Deus tem um tempo para começar aquela amizade, ou ela vai permanecer na sua vida até a eternidade. Glória a Deus por isso que você receba essas amigas em nome de Jesus, que você conheça essas amigas, mas pare de colocar todo mundo num copinho ali e fazer uma salada mista. Porque tem pessoas que é para você exatamente assim, gente, que o Senhor colocou no meu coração. Tem pessoas que é para você cuidar, para você levar a minha palavra. E tem pessoas que vão sentar à mesa com você. Jesus curava todo mundo, Jesus ensinava todo mundo, Jesus estava no meio da multidão. Mas quem sentava na mesa com Jesus eram aqueles escolhidos. E o que Jesus fez para escolher os 12? Ele orou. Ore pelas suas amizades. Ore também pelas amizades dos seus filhos, pelas amizades do seu marido. Porque às vezes, muitas das vezes, eles fazem as coisas erradas, estão no caminho errado por causa das amizades deles. Quantas de nós também não fazemos as coisas erradas ou pensamos, deixamos de pensar como o Senhor quer por causa das amizades? O Senhor conhece todas as coisas. Eu espero, em nome de Jesus, e declaro para sua vida que você seja curada. E após esse vídeo, todos os dias da sua vida, se for necessário, libere. Senhor, eu libero aquela pessoa. Eu libero aquela amiga que um dia eu falei mal, Senhor. Eu libero, Senhor, aquela amiga que um dia o Senhor desconectou e por alguma coisa eu não entendi, por algum motivo eu não entendi. E eu fui negligente, Senhor. Eu fui imatura, Senhor. Mas eu quero sim conhecer as suas amigas. Eu quero sim, Jesus, receber aquelas mulheres que é para ficar na minha vida e quero saber fazer distinção de quem é para ficar, de quem tem que ir. Eu quero aprender a ser madura para sair de uma amizade ou para quando o Senhor afastar, você não ficar com raiva dessa pessoa. Você vai encontrar talvez essa pessoa no mercado, na farmácia, você vai encontrar na rua ou até talvez na rede social. E você vai sim curtir, comentar, não com falsidade, não, mas porque você foi curada e você só dá aquilo que você tem. Eu declaro para sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra e diga aí nos comentários: eu sou curada. Que o Senhor possa derramar a graça dele, a paz dele sobre a sua vida e você possa entender, em nome de Jesus, essa mensagem hoje. Fica com Deus.